Boa noite, galera. Esperar vocês entrarem. Boa noite. Gente, vamos começar então. Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre autoestima. É um assunto bem polêmico, porque muita gente... Oi, Tatiane, oi, Aline. Autoestima é um assunto bem polêmico, porque muita gente acha que a autoestima ela tem a ver com o skincare realmente, com passar creme, ir na academia, e aí essa autoestima vai tá alta. Virar, Aline? Era um teste. Então, a autoestima, ela é muito mais do que um autocuidado, né? Do que passar um creme, ir na academia. E é muito mais do que somente o corpo, gente. A autoestima, ela tem outras coisas, né? Que é o que eu vim falar aqui pra vocês hoje. A gente tem que pensar na autoestima como o nosso valor, realmente. O que somos fora a nossa parte externa, né? Fora o nosso corpo, fora a nossa beleza. Então, por exemplo, tem coisas que a gente não pode controlar no nosso corpo. Quem é mulher sabe disso, e até os homens também, mas como a maioria aqui é mulher, por isso que eu trouxe esse assunto sobre isso especificamente, que tem muito a ver também com o emagrecimento. Então, hoje o meu cabelo tá, sei lá, com mais frizz, porque tá um tempo mais úmido, então o cabelo fica com mais frizz. E aí você vai controlar? Você não pode controlar o meio externo, você não pode controlar o clima. Então, isso vai ser variável, né? Então, em época de TPM, quem tem aí a parte hormonal um pouco mais desregulada, você tem um pouco mais de acne, ou quem parou de tomar anticoncepcional, que quer engravidar, por exemplo, vai ter mais acne, vai mudar a pele. Então, se a sua autoestima depender do que você for ver no espelho, né? E aí? Né? Ela vai ser muito frágil. Então, qualquer coisa que acontecer, eu já acordei mais descabelado, um exemplo, que é um assunto para mim ainda. Não tô sabendo lidar muito com o meu cabelo, por isso que eu tô dando como exemplo aí. Então, isso. E aí? Como que você vai fazer? Não dá pra ser assim. Então, eu não vou fazer um atendimento, eu não vou fazer uma live porque o meu cabelo não tá de acordo com o que eu queria. Então, não dá, gente. Não dá pra ser dessa forma. E a autoestima, ela também vem muito como uma escolha. Então, Marília, mas como assim? Porque a gente já tem outras vitórias. Então, eu penso muito na minha gestação, eu penso muito no meu pós-parto, que foi realmente uma vitória. Eu nunca tinha tido filho, então como que eu ia saber lidar com tudo aquilo? Então, para mim foi uma vitória muito grande. Eu tenho algumas cicatrizes, né, que fica no corpo da mulher que não tem como tirar a cicatriz de uma cesariana. A flacidez, né, da barriga, ela dá pra gente melhorar, mas vai depender muito do nosso corpo, da nossa resposta. Então, a gente tem que pensar que a gente não é só isso, né? Não é só um corpo. A gente tem mais coisas, né?
E aí hoje eu vim trazer isso para vocês. E é a mesma coisa que em um relacionamento, né? Quando a pessoa terminou com você. E aí você fica lá, ai meu Deus, mas aquela pessoa. Mas é aquela pessoa que te perdeu. Você tem o seu valor. Se ela não deu, não teve, não quis aproveitar aquela oportunidade de ter você ali ao lado dela, é ela que tá perdendo, não é você. Né? Então a gente sempre tem que ter esse valor, o quanto eu tenho de valor, porque senão isso vai ser muito variável. Então, gente, temos aí 4 pilares da autoestima. Que o primeiro pilar é o autoconceito. É o que você pensa de você. Eu vou falar cada um, né? O que acontece e como a gente tem que fazer para melhorar. O que a gente pode melhorar nesses 4 pilares, tá? A nossa autoimagem, que é o que a gente vê aqui no espelho, né? Então, é o que nós vemos todos os dias. O nosso auto-reforço, que é como você se gratifica, né? Das coisas que você faz, do seu valor. E a autoeficácia, é o quanto de confiança você tem em você e o quanto você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, vamos lá. Então, gente, o autoconceito, nós temos aí nossas metas e a gente acaba colocando metas difíceis ou inalcançáveis. Então, vamos pensar na parte do emagrecimento, tá? Que é o meu maior público aqui. A gente tem lá, sei lá, 10 quilos para emagrecer. E aí você coloca isso, aí a gente acaba aumentando, porque tem aquele... como é que a paciente falou para mim uma vez? Ela falou, não, eu quero emagrecer 10, mas eu vou colocar 12, porque eu fico com 2 quilos aí de sobra, tá bom, Nutri? Aí eu, gente do céu, ela quer emagrecer 10 quilos, mas ela já põe 2, sabendo que ela vai falhar. Então, é uma coisa inalcançável aqueles 12 quilos para ela. É visível pela até a própria vivência dela, mas ela quer colocar aquela meta ali que é inalcançável, é difícil para ela. Se compara ao outro, então ela pensa lá na amiga, na blogueira, enfim, numa artista que ela viu, e aí ela vai se comparar e não vai ter o sucesso que ela quer, porque ela está se comparando ao mesmo tempo. Ou erros cognitivos, é tudo ou nada. Não, ou eu vou na nutricionista para ela me dizer realmente o que eu posso ou não comer, ou eu não vou fazer nada. Então eu vou continuar aqui, né? Quem aí já fez isso, me contem aí se tá fazendo sentido um pouquinho desse autoconceito que a gente tem sobre nós mesmos. Ou então, gente, ela é muito autocrítica. E aí ela fica o tempo todo fazendo análise do que ela tá fazendo, o que não tá fazendo, se tá certo, se tá errado. E castigos e punições. Eu vejo muito isso, gente, muito, muito mesmo. De, não, Nutri, segunda-feira eu recomeço. Ou então, ela tem abusos, né, alimentares final de semana. Então, sexta, sábado, domingo. Aí, na segunda-feira, ela vai... Na época que eu tava na academia, eu via. Tinha gente que ia de manhã, de tarde e à noite na academia. Ou então, ficava horas correndo na esteira. Horas. Normalmente, ela corre 40 minutos, um exemplo. E aí, na segunda, era uma briga pela parte de esteira, de elíptico, de bicicleta, porque era todo mundo desesperado na segunda-feira. Para se punir, porque comeu fora do que é a dieta dela no final de semana. Né? Durante a semana, ela tem uma dieta, e aí de sábado e domingo ela se transforma em outra pessoa, e aí ela quer comer o que ela não come durante a semana. E aí, na segunda, ela vai se punir. Ou então... ela come um chocolate hoje, né? Comi um sorvete à tarde. E aí ela vai treinar porque ela comeu, sendo que ela já treinou de manhã, ou nem era o dia dela treinar, era um outro exercício que ela tinha que fazer, e aí ela vai treinar. Ela vai se punir por isso, tá? Então é bem comum. E também tem pensamentos sabotadores. Então, eu tô indo bem, mas aí pra quê que eu tô fazendo isso? Não, vamos lá comer, vamos fazer tal coisa. Então ela acaba se punindo e tendo esses pensamentos. Então, como desenvolver
O dia que a academia tá mais cheia, assim, segunda-feira é um caos a academia, Aline. Por conta disso, dessas punições e desses pensamentos que as pessoas têm que comer ou então tem que treinar para gastar. E na verdade não adianta muita coisa, né? Não adianta você compensar. Você tem que ter aquela constância ali e pensar que comeu, paciência, não tem que sentir culpa, né? A gente tem que trabalhar o porquê de estar comendo dessa forma, né? O alimento ele não tem que vir como uma massa corrida ali para tapar o problema que você tem. Você precisa descobrir qual é esse problema, quais crenças você tem em relação à alimentação ou à sua própria vida, que às vezes nem é em relação a somente alimentação, e sanar isso e ver que o alimento ele tá ali para te nutrir, para matar a sua fome física. Claro que a gente tem a parte da alimentação em relação à vontade, a lembranças de infância principalmente. E tá tudo bem você comer aquilo por lembrar da sua avó, por exemplo. Mas a gente pode lembrar da nossa avó de outra forma, vendo foto e só lembrando. Essa semana eu sonhei com a minha avó. Então, não preciso só comer as coisas boas que ela fazia, certo? Então, vamos lá. Como a gente vai desenvolver esse autoconceito? A gente precisa ser mais flexível. Então, tá tudo bem se você comer uma pizza na quarta-feira e porque não tinha outra coisa para você comer, né? Não é o fim do mundo comer aquele alimento. Ele não é tão nutritivo. Se tiver um brócolis, ele ainda fica um pouco mais. Mas não pensar como um alimento, uma porcaria, uma besteira. Pensar como um alimento realmente, e que aquilo ali para você tá servindo naquele momento, né? E às vezes a gente fica tão habitolado, para quem é mãe aqui também vai pensar de horário, né? Igual agora eu voltei aos atendimentos presenciais, então tem horário para sair de casa, horário, e aí a gente acaba atrasando às vezes e fica com aquela punição, poxa, me atrasei, e fica com aquilo martirizando, ou outras coisas também que a gente poderia ser mais flexível com a gente mesmo, né? E às vezes a gente trata as outras pessoas muito melhor do que nós mesmos, né? Então a autoestima também tem muito a ver com isso. Reveja suas metas e alinhe expectativas. Então aqueles 10 quilos ali são 10 quilos. E tá tudo, é 10 e acabou. Não tem que ter 2 quilos a mais porque você vai fazer tal coisa e pode ser que não dê certo. São 10 quilos, ai não, mas eu acho que 5 eu dou conta, Marília. E vamos 1 quilo por mês? Então em 5 meses a gente vai conseguir? Sim, e aí entra a parte da nutrição. Não, em 4 meses dá esses 5 quilos tranquilos, que a ideia é que você emagreça e se mantenha, né, nesse peso. Se veja como um todo. Então não adianta você ver só a minha barriga. Essa barriga, pelo amor de Deus, olha isso aqui, tá pulando para fora. Não, você é uma pessoa completa, você tem o seu valor também como pessoa. Não alimente esses pensamentos destrutivos, né? Tipo, ai, sou imbecil, você comeu tal coisa, por que você fez isso? Que é assim que a gente pensa, gente. Eu já fui assim e eu sei que é dessa forma. É assim que a gente pensa, poxa, que idiota, por que você foi tomar isso daí, sendo que pra você faz mal? Então, esses pensamentos vêm sim, eu sei que vêm, porque eu já tive. Agora não tenho mais, mas eu já tive muito. E aprender a perder, gente. Se você perdeu, é porque você estava em campo, né? Se você tá sem fazer nada, você não vai perder nada, porque está ali, deixando a vida te levar. Agora, se você perdeu alguma coisa, você tá em campo, né? Para todas as áreas da vida. Principalmente ali no emagrecimento. Poxa, Marília, eu tentei dessa forma, não tinha condições de fazer um acompanhamento, mas não deu certo, né? E aí? Você tem outras alternativas de tentar, né? Como em todas as áreas da sua vida. Poxa, eu fiz um concurso, mas eu não passei. Mas foi uma experiência. Você estava ali, tem outras pessoas que também queriam fazer um concurso, mas não fizeram, né? Então você perdeu, mas porque você estava jogando. E a autoimagem, né? Que é realmente a nossa autoestima ali, que é o que a gente está vendo. Quem já ouviu falar de
quem ama o feio, bonito lhe parece. É uma frase, né, já muito antiga. E isso vem porque, gente, às vezes a pessoa, né, pelos padrões estéticos, pelo que a gente vê na televisão, né, novela, as nossas referências de beleza são essas, de novela. Nossa, tal ator, tal atriz é bonito. E aí, aquela pessoa que não é uma atriz, né, ela é uma pessoa mera mortal como nós, ela não vai se achar bonita. Então ela é introspectiva, ela fala que ela é feia. Então aí a gente vê que a pessoa, ela, quando você se trata dessa forma, que você fala que você é gorda, você mesmo fala, ninguém te falou nada, mas não, tô gorda, sou gorda. A outra pessoa ela só vai vir e reafirmar isso que você está falando. Ela vai falar, realmente, você tá gorda mesmo, hein, fulano? Olha o tanto de celulite que você tá. Quem nunca viu isso, né? Às vezes a amiga mesmo fala, ai amiga, olha aqui. Aí ela fala, realmente, amiga, tá feio o negócio. Porque a pessoa vai reafirmar aquilo que você está dizendo. Então a gente tem que mudar esse pensamento, né? E a autoimagem, gente, ela vem de padrões estéticos. Se a gente olhar na televisão, a gente vai olhar no Instagram, as musas fitness, blogueiras fitness. Agora deu uma diminuída de blogueira, né? Por conta do problema que teve no começo do isolamento. Mas, então, a gente tem esse padrão de ser magro, né? Só que esse de ser magro, a gente tem que levar em consideração vários aspectos, inclusive biotipo, a genética. Claro, a gente pode mudar a nossa genética, com certeza, com hábitos saudáveis e exercício físico e tudo mais. Só que não dá pra ser tudo igual, não dá. Imagina se todo mundo fosse igual. Que horror que ia ser. Então, cada um tem a sua beleza. E isso é importante. Então, é de época também, né, gente? A padrão estético, ele vem, às vezes tem época de ter, na época lá de El Chan, de Carla Pérez, né? Que era um bundão, um seio grande. Aí depois já mudou, o seio menor, agora teve silicone, agora já voltou a ser o seio mais natural. Tipo Bruna Marquezine, então o padrão vai mudar. E aí, se um dia mudar o padrão para ser mais cheinho, e aí? Todo mundo vai voltar a engordar porque o padrão é esse? Então a gente tem que pensar às vezes nisso também e falar, nossa, é verdade, né? E aí, eu vou com a boiada, e aí se a boiada tiver que voltar, e aí eu vou voltar com a boiada. Então não adianta a gente ficar pensando somente nisso, né? No que tá por fora. E aí a gente também na parte ruim, né, da autoimagem, a gente acaba colocando o nosso corpo como autodisciplinável, automodelável, de acordo com os nossos objetivos. E a maneira que a gente se compara com os outros, ou até medir o nosso valor, né? Então a gente vê na TV, vê algum padrão que a gente tem, a gente fala, quero ser igual àquela fulana ali. Olha a perna dela, eu vou treinar para ser igual a ela. E não é, gente. Você não é a fulana, você não sabe o que ela tá tomando, você não sabe qual que é a vida dela, o que ela já fez de procedimento estético. Eu já falei isso aqui outras vezes. Não tirando mérito. Se tiver condição, faz mesmo. Se vai te deixar mais feliz, tá tudo bem. Só que às vezes a pessoa faz o procedimento e ela não fala, gente. Ela não conta que ela fez ali por 4D, HD, lá sei lá eu o que. Ela não conta, ela só posta a barriga tanquinho dela, mas ela não fala que ela fez a cirurgia. E às vezes nós, meros mortais, vai achar que é só o treino dela, só a dieta que ela posta ali, tomando aquele super bullet coffee, não sei o que tem, e aí ela tem aquela barriga por causa disso. Tem muita gente que tem? Tem sim, mas tem muita gente que não. Então a gente tem que realmente cair na real e falar, poxa, faz sentido ou não? Sim, Lili, é necessário a gente se gostar e aceitar. A gente não precisa se conformar. Poxa, Marília, eu estou incomodada com isso aqui, me ajuda, o que dá pra gente melhorar? E eu já tive paciente que eu falei, olha, isso que você quer não dá. Não dá, porque a gente já fez todas as estratégias, você já tá quase sem comer, isso aí tá ficando muito doido.
Aí eu mesma mostrei pra ela. Falei, olha as cirurgias que tem hoje em dia pra fazer. Ela, então é por isso, Marília, que eu vejo. Entendeu? Então ela era uma pessoa saudável, só que ela tava tão habitolada com aquilo que tava fazendo mal pra ela. E eu falei, não, tá errado, olha aqui. Não é só isso, né? E aí acabou que ela falou, poxa, Marília, então era isso, né? Falei, sim. Não adianta a gente ficar só olhando. E porque tem outras coisas se comparando, né? Tem outras coisas. E como que a gente vai trabalhar essa autoimagem, gente? Nesse mundo de Instagram, nesse mundo de TV, né? TV nem tanto, mas mais Instagram, né? Sendo você mesma, porque temos o nosso valor, né? Já aprendemos ali o autoconceito, o que você pensa sobre você. E aí você tem que trabalhar a sua autoimagem. Então, sendo você, defina os seus próprios critérios. Ai, Marília, então eu preciso reduzir um pouco da minha circunferência, melhorar aqui o grau da minha celulite, porque tá me incomodando o grau 3, que a gente tem até grau de celulite, né? Então a gente tem o grau 3, o grau 4, o grau 5, se eu não me engano, são vários. Mas, eu tô no grau 3, Marília, dá pra deixar no grau 1, só ali mais levinho para melhorar um pouquinho minha autoestima em relação à minha autoimagem? Dá sim. Se arrumar para você. Então, no começo do isolamento, gente, eu ficava de pijama o tempo todo, com o cabelo amarrado igual uma maluca. E aí, eu falei, gente, não dá, né? Eu preciso também conversar. E aí que eu vi que se eu tava precisando de ajuda, imagina todos vocês, todo mundo. Falei, não, meu trabalho é ajudar os outros e eu vou botar a cara aqui no sol e dar uma arrumada, porque não dá pra... Tem hora que... Hoje tá sem filtro aqui, mas tem hora que não dá, né? Dependendo principalmente quando vai descer pra mim, aí eu tenho mais olheira, então isso também muda um pouco no meu corpo. Ser flexível, né? Como eu falei, já dei o exemplo aí da meta de emagrecimento. A gente tem que ser flexível, não dá pra... Não, é isso e pronto, acabou. Poxa, mas e se eu for por esse caminho? Vai demorar um pouquinho mais, mas também vou chegar. Então dá também pra gente fazer. Como eu disse, imagina se todo mundo fosse igual. Que chato que ia ser, todo mundo parecendo um robozinho ali. Não é essa a ideia, né? E se a gente não pode, amar, né, tudo no nosso corpo, a gente pode respeitar. Eu tinha um preconceito muito grande com o meu abdômen, com a minha barriga. Porém, depois que eu percebi, eu falei, poxa, gente, eu tive uma gestação. Claro, já tem bastante tempo, já são 3 anos. Mas foi uma mudança muito brusca no meu corpo, né? Eu cheguei a 117 de circunferência de cintura para voltar agora para os 70, sei lá quanto, 70 e pouco que tá. Então é muita coisa. Então vamos agradecer um pouco mais, né, que essa dádiva e tentar mudar, reverter, vamos ver o que dá para fazer, mas eu tenho que respeitar, né, o que aconteceu com a minha barriga, tadinha. A sua autoimagem é o que você transmite para o outro, né? O que você é além do corpo. O que você quer ser lembrado quando você falecer. Nossa, olha lá a Silvana, olha o corpão que ela tem, que ela tinha, né? Porque se a pessoa faleceu, Marília. Então, olha o corpão que ela tinha. Não, gente, a Silvana era uma mãe, era uma esposa, era uma atleta, ela era um amor de pessoa. Então, a gente tem que ter esse valor, não só a parte externa que conta, né? A gente tem que ter isso na nossa cabeça também. E as redes sociais, gente, já foi comprovado em 2018, eles fizeram um estudo, depois eu posto nos stories para vocês, falando que o Instagram fez com que aumentasse demais a depressão, o medo, ele impacta no sono, porque às vezes a gente começa a ver aquilo e aí
começa a sua cabeça a ficar meio maluca, porque é muita coisa, é muita gente, e aí você fala, ai, por que eu não sou igual a ela? E fica se comparando. Então, às vezes, acaba te trazendo mal. Eu parei de seguir muita gente no meu Instagram. Que eu falei, gente, não faz sentido pra mim seguir essa pessoa. Não bate o meu valor com o dela. Não vou falar mal da pessoa, porque nem me conhece, nem conheço. Mas pra mim, eu seguir não faz sentido eu ter ela aqui pra eu ver o que ela tá postando. Então, parei de seguir e fez um bem danado pra mim. Aconselho todos vocês a fazerem isso. Fazer uma limpa, ver o que vai agregar valor pra você, se os valores batem também, tá? Que faz muito bem. O auto-reforço, que é o quanto você se gratifica. Eu vou ler uma frase aqui que pesada, tá? Meu marido me elogia poucas vezes, não costuma me agradar, não se preocupa com a minha saúde, dedica pouco tempo para mim e quase nunca expressa o seu afeto. Aqui eu dei o exemplo do marido, gente, mas poderia ser você, né? O quanto você tem feito isso por você, o quanto você se elogia, o quanto você costuma se agradar, o quanto você se preocupa com a sua saúde, né? Não só no processo de emagrecimento, porque quando a gente quer emagrecer, acaba fazendo cada doideira que eu já fiz, já contei também pra vocês diversas vezes. E você não se preocupa com a sua saúde. Como vai estar por dentro? É a bela, aquela frase também minha avó falava muito. Por fora, bela viola. E por dentro, pão bolorento. Que é o que acontece muito, muito. Infelizmente, ainda acontece muito. Eu segui uma blogueira e ela tava com diversos problemas de saúde. E tava ali, com a barriga tanquinho dela ali, postando tudo. Só que ela era uma blogueira realista. E ela foi e falou, gente, ó, eu tô assim, 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 devido... Aí ela já teve compulsão e, enfim, tinha vários problemas. E ela contou, mas não são todos que falam, né? Então a gente tem que prestar atenção bem nessa frase e falar, poxa, mas não é o outro que tem que cuidar de mim, sou eu que tenho que cuidar, né? E quanto de tempo de qualidade você tira para você? Nem que seja, vamos começar por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora para você fazer um treino em casa. Tem treino Tabata, tem o treino de yoga no YouTube, tem vários tipos de treino que dá para você fazer, né? O seu autocuidado. E as 3 crenças danosas do auto-reforço. Eu não mereço, ou eu não fiz grandes coisas, às vezes você fez um monte de coisa já na sua vida e você acha que você não fez nada. Não fiz nada na minha vida, sou um nada. Que às vezes também vem uns pensamentos meio doidos assim. Era o meu dever ou a minha obrigação e elogiar-se é de mau gosto, né? E não é. Claro que a gente não tá falando aqui do narcisismo, ficar, ai, sou linda, maravilhosa, não é isso. Mas a gente tem sim se elogiar, a gente faz muito bem. Às vezes mulher é um bicho complicado, né? E aí a gente vai falar que não, né? Que não precisa, mas a gente tem que sim. E aí, como a gente faz para melhorar esse auto-reforço, né? Pra ir somando. Depois qualquer dúvida, eu junto tudo de novo para vocês. Tirar um tempo de descanso e lazer para você. Então, o que é um descanso para você? É não fazer nada, é assistir um filme, é ler alguns capítulos de um livro, é estudar, né? Porque aí ali você tá com o seu tempo, o seu lazer, ou é ir no shopping com a sua filha, enfim. Tem que ter aí um período de descanso e de lazer. Não racionalizar emoções, que também é importante, né? Se elogiar diariamente, falar, nossa, mentalmente também, se quiser ou quiser falar, fale também, não tem problema nenhum. Aprender a falar não para o que te desrespeita. Então, às vezes tem situações, gente, que a gente acaba falando que sim, só que aí vira uma bola de neve e tá te fazendo mal aquilo. Então, tem que falar não,
né? Ou quando você vê que aquilo ali não vai ser legal para você, já fala não logo de cara, para evitar transtornos futuros aí. E agradar a si mesma com ou sem motivo, né? E agradar de que jeito, gente? Carinho, momento, mimos. Então eu tô muito nessa vibe de... Antigamente eu não fazia unha, mas agora eu faço unha. Então, a minha própria unha, né? Então, pra mim, às vezes é um tempo ali rapidinho, mas eu gosto. E passar creme em cabelo, que aí vem essa parte do skincare, né? Que a gente tanto fala de autoestima, que passa creme, fazer maquiagem. Então, pode ser, se pra você, você se sente bem fazendo isso, pra você é importante, então faça realmente isso daí. E a autoeficácia. O quanto de confiança você tem em si mesma e a convicção de que é possível você atingir os resultados esperados. Então, às vezes eu pego muitas pacientes que chegam no consultório e falam, ai, Nutra, eu preciso da sua ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. É normal. Só que aí ela tá comigo, né? Estamos juntos de mão dadas aí nessa parceria. E mesmo assim ela me manda mensagem, ai, Nutri, não vou conseguir. Às vezes nem começou, às vezes já teve casos de eu nem entregar o plano alimentar e a pessoa já falou, eu não vou conseguir, Nutri, não vai dar, porque o periquito, o papagaio e o meu filho... E aí ela começa a inventar as histórias dela para se auto-sabotar, e aí vem esse auto-reforço dela que não é tão trabalhado. Se compara com o outro, porque já aconteceu também. A falta de confiança, ela gera o fracasso. E mesmo ela tendo a habilidade e a capacidade. Então, a habilidade, gente, a gente pode trabalhar e conseguir, né? Ninguém nasce sabendo nada, não. Então, a gente a gente consegue criar. E a capacidade todas nós temos. Nós já tivemos outras vitórias e por que não vai ter mais, né? É tudo uma questão de tempo, de alinhar todas essas expectativas aí. Permite você persistir e enfrentar os desafios. Ninguém tá falando que vai ser tudo lindo, maravilhoso, igual as novelas da Globo. Não vai ser. Não vai. Tudo vai ter um desafio ali. Então, quando a gente decide ter uma mudança, né, no estilo de alimentação, estilo de vida, de qualquer coisa, você vai encontrar ali, poxa, mas e tal pessoa? Porque às vezes vai acontecer, né? Semana passada um paciente falou, ai, mas aí a minha família e tal. Então para ele vai ser um desafio, porque ele sempre estava com a família dele, ingerindo bebida alcoólica e comendo o dia todo, e era o dia todo. Então para ele vai ser um desafio, mas eu falei para ele, calma que dá tudo certo, você vai conseguir, né? E como melhorar essa autoeficácia, né? Esse também pilar aí da autoestima. Eliminar essa voz crítica de eu não sou capaz. Sempre vai vir, gente, essa vozinha. Já falei semana passada dos sabotadores invisíveis e todo mundo tem aí esse crítico muito alto. Então a gente tem que aprender a falar, meu filho, dá uma segurada que agora aqui eu vou mandar nesse negócio. Senão, não vai rolar, né? A gente precisa desses 4 pilares aí para ter tudo redondinho. O estado mental de positividade. Então, se a gente não tem, falam-se muito da gratidão, e é verdade. Porque quando você começa a falar do que você não tem, do que você não é, vai ficando pior, vai te dando uma angústia, vai te dando um negócio ruim. Então, quando você fala, não, peraí, eu tenho um corpo, graças a Deus, que tem todos os membros, tudo funciona. Eu tenho comida para comer, então quando eu tiver fome eu vou ter comida. E por que eu tô fazendo isso comigo mesma? E sempre se questionar disso, porque vai vir sempre essa vozinha, nossa, olha aí sua barriga, tá vendo? Por que você vai comer esse chocolate? Vai te engordar, vai aumentar a sua barriga. E aí você já começa a regredir tudo aquilo. Então é um trabalho, gente, constante, não é só hoje que vocês estão ouvindo eu falar aqui, não. É um negócio que tem que ficar, aquilo, martelar na sua cabeça. Então, anotem realmente todas as suas vitórias, tudo que você já fez
que você fala, puta, eu sou foda mesmo, pra dizer outra coisa. Porque tem cada coisa que você fala, gente, eu já passei por isso e olha só, tava lá guardado, escondido embaixo do tapete. Então tem muita coisa, né? Eu não conheço todas vocês, as vivências de tudo que aconteceu, mas eu sei que vocês têm histórias bem interessantes, de muita vitória, né? Então a gente tem que considerar isso também, de tudo que você já passou, de... Ontem eu escutei, li uma história muito bonita de uma moça que ela fez... Ela é dentista, faz harmonização facial. E ela falou que uma vez ela foi pisoteada na Estação da Luz por briga de torcida. E ela ficou internada, né? Porque ela não podia ir, não tenho certeza se foi internada, mas ela ficou afastada da faculdade, que era o sonho dela era ser dentista. E quando ela não tinha 2,50 para voltar de trem. E ela falou que aquilo para ela era muito difícil, mas que hoje ela vê que tudo aquilo valeu a pena. Então, olha tantas vitórias que ela teve na vida dela e hoje ela tem aqui, igual eu tava, né? E hoje ela tem o trabalho dela é super bem sucedida. Mas e se ela se deixasse lá atrás? Ela ia ser essa pessoa que ela é hoje? Não, né? Então, hoje a gente tem que pensar no que a gente passou lá atrás e falar, poxa, olha o tanto que eu já fiz, né? Não vou ficar me minimizando, né? Vamos para cima que você já fez e aí vem aquele auto-reforço positivo aí na mente. Rever e alinhar em pequenas metas. Como eu já tinha falado para vocês dos 10 quilos, 10 para mim é muito longe, Marília. Então coloca 5. 5 quilos em 4 meses dá para fazer? Dá, com certeza dá. Então, porque senão fica muitas coisas e aí você desiste, né? Acaba desistindo. Então, o pequeno, uma hora fica grande. Então, a gente tem que pensar, começar devagarinho para ir evoluindo, tá? E reforçar o pós-progresso. Poxa, emagreci 1 quilo, que legal! E aí comemora esse 1 quilo, comemora mais outro quilo, até você chegar no 5. Consegui. Como que eu consegui fazendo isso? Isso. O que a gente tem hoje, gente, é pelo que a gente já fez. Então, chega o paciente e fala, ai, Marília, olha, eu engordei 12 quilos em 2 anos, 1 ano, um exemplo. Então, não é em 1 mês que a pessoa vai emagrecer os 12 quilos. Mas tem muita gente que acha que é assim, gente, que é rapidão. Não, eu vou parar de comer pão e eu emagreço. E não é. E não é bem por aí, né? Gente, eu acho que eu terminei aqui as minhas anotações, o meu tema. E aí, quem tem dúvidas sobre a autoestima, se vocês imaginavam que a autoestima era tudo isso, ou se era só realmente passar o creme, ir na academia e o corpo de vocês, né? Ou se a autoestima realmente envolvia muito mais. Deixa eu ver quem tá aqui. A Ângela da Bionato. Tudo bem, Ângela? Fabi Cantelli, minha amiga. Eu falei dos graus de celulite, Fabi. Eu não lembrava se eram 4, se eram 5. Pati Galdino, Thaisa, Caetano, Silvana. Falei de você hoje, Sil. Aline, querida, Liliane, Mari, Camila, do projeto. O Thiago, não tenho certeza. Deixa eu ver quem tá aqui online. Tatiane. Dúvidas, gente, sobre o assunto? Ou outras dúvidas? Só creme, né, Aline? Não, tem muita coisa. Eu vou fazer o resumo e eu posto no grupo, tá, Aline? Dos pacientes, para você relembrar ali. Coloco algumas atividades também
interessantes. Interessante listar tudo que a gente já fez, né? Tudo que a gente já passou. Eu lembro que a faculdade para mim foi um desafio, gente, tão grande, que tinha matéria que não entrava de jeito nenhum na minha cabeça. E, nossa, foi bem desafiador. Eu trabalhava, então eu ia de manhã para a faculdade, entrava às 8, saía meio-dia e 40. E depois eu saía, entrava no trabalho, entrava às 2 e saía às 10 da noite na semana. Aí de final de semana eu tinha que estudar, né? Enfim, foi bem desafiador. Muito. Na época do estágio também, que aí é TCC, o meu estágio foi totalmente diferente das minhas amigas da faculdade. Acho que não tem nenhuma amiga minha aqui. Mas foi totalmente diferente. Então, foi um desafio bem grande, mas são vitórias boas de lembrar. Muito boas. É, Aline, não é não, né? Muita coisa tem a ver com a autoestima. Envolve muita coisa. Sem dúvidas, gente, consegui esclarecer tudo. Sim. Não sei se... Sim, deixa eu colocar o óculos aqui, brilha muito, mas... Débora, te espero amanhã no consultório, hein? Camila, minhas queridas do programa. Gente, então, um beijo, ótima noite para vocês. Eu espero que essa autoestima de vocês aumente cada vez mais e que realmente que vocês entendam que não é só um corpo, né? Temos o valor como pessoa e não deixe que outras pessoas falem do seu corpo, falem de como é e não aceitem isso e não se magoem por isso, porque as pessoas são maldosas, vão falar, né? Mas que aí a autoestima sua mesma, interna, né? Que não depende de outras pessoas, de elogio, esteja bem alta aí. Um beijo, viu? Boa noite pra vocês, ótima semana.